Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, mais um episódio aqui do meu podcast. E hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante que está preocupando todo mundo, que são as tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. Será que os Estados Unidos vai tomar alguma ação por terra? Será que vai ter guerra aqui na América Latina ou será que é tudo um blefe do presidente americano? Para falar sobre isso, eu convidei aqui uma especialista em segurança da América Latina e professora no Departamento de Relações Internacionais, professora Graciela Conte. Seja muito bem-vinda aqui, Muito professora. obrigada, querido. Obrigado Prazer por estar ter aqui. vindo. Professora, para começar, fala um pouquinho de como foi a sua formação, no que você se especializou e um pouquinho aqui sobre o nosso curso de Relações Internacionais. Muito bem. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui contigo, Thiago. Bom, eu sou bacharel em Direito, né, numa época em que a gente quase não tinha bacharéis em Relações Internacionais no Brasil. Então, eu fiz um bacharelado em Direito lá no Rio Grande do Sul, na Unicinos, e depois eu fui advogar. Mas eu advogava e não queria continuar advogando, queria seguir a carreira acadêmica. Entendi. Mas quando eu olhava o currículo da pós-graduação em Direito, me chamava atenção o Direito Internacional, mas de resto, as outras disciplinas eu não tinha muito elã assim, em fazer. E aí eu fui fazer uma especialização em integração regional. Era um momento em que a integração regional ela estava muito acontecendo no mundo, né? A gente tinha a criação finalmente da União Europeia com o Tratado de Maastricht, a gente tinha a consolidação do Mercosul aqui. Então, a integração regional ela estava assim dominando, né, a forma de relacionamento político entre os países no sistema internacional. E com isso, as academias estavam se preparando para ter profissionais habilitados a trabalhar com essa realidade. Quando eu fui fazer, então, estava fazendo essa especialização, a gente teve uma disciplina que era Relações Internacionais. Nos primeiros 10 minutos da aula, eu tive certeza que era por aí que eu queria Que seguir. legal. Então, aí eu fui fazer um mestrado em Relações Internacionais na Federal do Rio Grande do Sul, fui da primeira turma lá. Então, essa minha trajetória mostra um pouco também como a área de relações internacionais foi crescendo no Brasil, foi se consolidando. A gente tinha até então profissionais, sobretudo né, quem vinha para a academia, formados em ciência política, né, era o campo que abarcava as relações internacionais, e nesse período a gente começa a ter essa divisão do campo para as relações internacionais virar uma área específica do conhecimento aqui no Brasil, com formação específica. Então, o meu mestrado lá foi um início da expansão dos programas de pós-graduação, naquela época com o programa Renato Archer, que criaram 3 mestrados no Brasil e tal. A gente tinha 2 ou 3 mestrados que já existiam desde os anos 80 e 90, mas era uma área muito restrita ainda, né? Bom, e os meus estudos começam na área de segurança regional, também muito relacionados ao momento histórico que a gente estava vivendo, né? A gente tinha saído de um período de Guerra Fria, um pouquinho naquela década, início dos anos 90, onde a gente tinha uma agenda regional que era muito estruturada, alicerçada nas demandas dos Estados Unidos, né? Quer dizer, aquela dicotomia leste-oeste, capitalismo, comunismo, e a América Latina e a América do Sul surgem como regiões, né? Elas conseguem emergir, digamos assim, com as suas preocupações de segurança diferentes das preocupações dos Estados Unidos. Então, quando eu começo a estudar isso nos anos 90, a gente tem, assim, poucos especialistas na área no Brasil, pouquíssimas mulheres trabalhando o tema, pouquíssima literatura em língua portuguesa e uma área centrada muito nos militares, né? Porque os militares que trabalhavam os temas de defesa e com isso trabalhavam os temas de segurança. Então, a academia começa naquele momento a ter, então, assim, acho que a expansão dos civis, né? Trabalhando nessa área. E aí, depois eu segui para o doutorado na Universidade de Brasília, também continuei com os estudos na área de segurança internacional. Aí o Brasil já tinha os primeiros documentos públicos sobre segurança e defesa, então eu trabalhei na minha tese com esses documentos, e aí eu trouxe até aqui o livro, né, que foi fruto da minha tese de uma Vamos coleção que mostrar aqui sai... então, quem tiver interesse, o livro da professora Graciela,
Deixa eu ler aqui o título. O Brasil e segurança na América do Sul. Então você é bem especialista no tema e o que estava acontecendo de mais relevante na América do naquele Sul momento. durante a sua tese? Então esse é o momento em que a gente tem assim o consolidar de que a América Latina tem sub-regiões específicas que se preocupam com temas muito específicos na área de segurança. Então, a América do Sul vai se colocar como uma região, né, uma sub-região, digamos assim, específica na área de segurança, com temáticas que são diferentes das temáticas da região do Caribe, que são diferentes das temáticas da região da América do Norte, embora com alguma questão que possa se consolidar, mas a gente tem demandas específicas, tem a formação do Mercosul começando, então a gente tem de uma rivalidade histórica, por exemplo, que Brasil e Argentina desenvolviam, né, desde do período das independências e tudo isso, né, a guerra por espaços territoriais. Nesse momento, o Brasil e a Argentina se aproximam e consolidam o Mercosul. Então, a nossa região tinha se modificado de uma área em que a gente tinha muitas disputas geopolíticas, disputa por poder, disputas por capacidades, por balanças de poder. A gente tem uma aproximação e formação de instrumentos, né, regionais de cooperação na área de segurança, o que vai ser muito importante. A gente vai começar isso lá no final dos anos 70. Essa relação entre Brasil e Argentina se modifica, quando a gente vai, depois, nos anos 90, colocar fim aos programas de desenvolvimento de energia nuclear, né? E com isso, então, o nosso relacionamento se aproxima. E isso vai fazer com que a gente tenha duas sub-regiões na América do Sul. Uma região que ainda continua mais conflitiva, que é a região norte, onde a gente tem a Venezuela, né? Então, Venezuela, Colômbia, Equador, que seria a região andino-amazônica, que a gente tem ainda disputas territoriais, e isso não acontece mais aqui no Cone Sul. Então, um pouco disso que a minha tese trata naquele momento, né? No momento em que isso está entrando muito para a discussão dos países, os países começam a se consolidar. Esse é o momento em que esse tema entra em voga e a gente vai formar a Unasul, que vai ser um instrumento super importante, né, em termos de cooperação regional, que funciona por uma década e funciona muito bem, mas é isso que está acontecendo e um pouco disso que eu trato Acho um na tema minha tese. interessante essa questão de segurança na América do Sul, que eu acho que a gente tem um pouco a impressão de que aqui é muito, muito pacífico, né? Mas eu não conheço muito, mas eu lembro de ler um livro de um historiador da América do Sul. Aí ele falou da guerra, se não me engano, do Paraguai com a Bolívia pelo Chaco. O Brasil pegou, acho que o Acre, mas comprou o Acre da Bolívia, né? Aí tem também, se não me engano, a Bolívia e o Chile, que também disputavam acesso ao oceano, né? Então tem uma série de conflitos assim, né? E aí você fez a sua tese nesse período de Mercosul, né? E desbravando Mercosul. também a área de relações internacionais que estava meio que se estabelecendo, né? Você mencionou, isso é derivado daquele curso de ciências políticas ou é uma coisa diferente? Você falou também que veio do direito, né? Então dá para dizer que o curso de relações internacionais tem um pouquinho, seria uma fusão, digamos assim, de ciência política com direito, ou tem mais especificidades? Como é que a gente pode definir assim? O curso de Relações Internacionais é um curso que acho que ele é um tanto generalista, no sentido de que abarca diversas questões, né? Então, abarca a política internacional e com isso alguma ideia da ciência política, o direito internacional, mas também geografia, mas também sociologia, mas também antropologia, né? Quando você vai fazer uma negociação internacional, você precisa minimamente conhecer com quem você está falando, né? O elemento cultural. É possível você chegar para uma negociação e cumprimentar alguém beijando no rosto, ou não é possível, né? Como é que isso vai ser interpretado? Isso tem a ver com o processo de negociação. Então, no curso de Relações Internacionais, a área de Relações Internacionais é composta por um pouquinho de cada uma dessas partes, né? A economia, que também é muito importante, a economia internacional, né? Então, o que um analista de relações internacionais faz, né? O que um bacharel em relações internacionais faz? Trabalha com internacionalização de empresas,
Pode trabalhar, por exemplo, na diplomacia, né? Não só a diplomacia, por exemplo, aqui no Brasil, fazendo o concurso do Itamaraty, mas do que hoje chamam de uma diplomacia corporativa nas próprias empresas. Pode trabalhar em organizações internacionais, né? Então, acho que o nosso campo de atuação, o campo da área, é muito amplo, porque o nosso estudante, ele consegue ter formação em vários dessas áreas, né? Uma formação muito sólida, teoricamente, né, metodologicamente. Então, assim, a área que se expande mais depois, né? O nosso curso aqui na UFSC é um curso que é criado com o Reúne em 2009, né? Portanto, essa primeira leva que eu me situo dos professores que né, vão ser, então, os professores com formação na pós-graduação na área de relações internacionais, vai permitir a consolidação dos cursos de graduação em relações internacionais. Então, o Reúne surge, com ele vão surgir diversos cursos da área de relações internacionais aqui no Brasil, e o curso da UFSC é resultado desse Reúne de 2009. Então dá para né? dizer que é uma área relativamente recente no Brasil, a graduação, pelo menos? É uma área bem recente no Brasil. É uma área recente que ela, assim, historicamente, quem fazia relações internacionais no Brasil eram os diplomatas. Sim. Era o Itamaraty, né? Tanto que muitos vão considerar sinônimo, né? Vão achar que Exatamente. os diplomatas... Eu acho que muita gente confunde, inclusive eu achava isso. Então, só para deixar bem claro, né? O formado no curso de Relações Internacionais, ele é um bacharel em Relações Internacionais, Isso. né? Diplomata seria outra coisa, né? Isso. Explica um pouquinho mais para a gente a diferença das duas coisas. O formado na área, ele é um bacharel em Relações Internacionais que vai permitir trabalhar em diversos campos, né? Com organizações não governamentais, em instituições do governo, fazendo análise de cenários, enfim. E aí, se você quiser seguir a carreira da diplomacia, você precisa fazer o concurso do Itamaraty. Não necessariamente você precisa ser formado em Relações Internacionais para isso, né? O pessoal do Itamaraty é formado em várias áreas, mas nos últimos anos a gente tem um curso muito específico, né, que trabalha todos os campos que um diplomata vai precisar lidar, né? Então, essa diferença é fundamental, assim, para a gente não confundir, não são sinônimos, Tá né? certo. Então, nesses anos, quando o Mercosul vai se consolidar, com o Tratado de Assunção, em 91, os nossos países se dão conta de que eles não têm especialistas para lidar com a internacionalização das empresas, para lidar com as questões do comércio internacional, para lidar com a diplomacia que os nossos países começam a fazer em âmbito regional. E aí os cursos de relações internacionais vão surgir, vão ter uma busca enorme, né? Hoje o nosso curso, quer dizer, historicamente, né, o nosso curso de relações internacionais é sempre um dos mais procurados na UFSC, né? O que nos dá um imenso orgulho. A gente não tem vagas como se diz, de retorno, né? Isso nos dá um imenso orgulho, porque a gente é um curso relativamente novo, mas que nesse sentido a gente pode dizer que tem um enorme sucesso em termos de procura e em termos de resultado, né? É interessante, você falou aqui, eu nunca tinha parado para pensar na importância desse profissional para empresas. A empresa que quer se internacionalizar, né? Tem que fazer o contato com outro mercado, com outro país. Aí o profissional de relações internacionais pode atuar fazendo esse contato de uma empresa brasileira com o exterior para fazer esse vínculo ali, né? O mercado de trabalho tá bom para esse profissional? É uma área que contrata bastante? Como é que tá isso, né? Sim, acho que é bem bacana. Eu costumo dizer que as empresas não sabem que precisam do profissional de relações internacionais até ter um profissional em relações internacionais. Que daí eles se dão conta da necessidade que é e da expertise que esse profissional tem, né? Então, vamos pensar uma coisa que nos interessa muito aqui em Santa Catarina, é essa questão da internacionalização, né? Então, o que eu preciso saber como empresa quando eu vou internacionalizar? Eu preciso saber não só as questões econômicas daquele lugar para onde eu vou, quer dizer, aquilo que eu produzo ou aquilo que eu vendo é interessante, tem demanda, mas tem portos para escoar o que eu produzo, qual é o meu custo? Esse país, ele tem alguma guerra que está acontecendo? Tem algum problema que eu terei que enfrentar com essa, né, quando eu transferir a minha empresa para lá?
Então, o profissional de relações internacionais dá conta de toda essa gama que eu preciso saber. Então, por isso, eu reafirmo, né? Sim, As empresas não sabem que elas precisam do profissional de interessante. relações internacionais até elas terem um, né? Até a questão de turismo, imagino eu, né, para como promover, sei lá, uma cidade, um país em outro local, assim, né? Mas o turismo talvez não é muito forte, Não é tá? muito Tá, o foco, assim, tá né? bom. O elemento principal das relações internacionais é a política A política internacional, né? internacional. Entender as Entendi. dinâmicas, o que motiva os países quando Tá, tomam determinadas ações, né? Como explicar por que determinadas ações acontecem dessa ou daquela maneira, do ponto de vista da política entendi. internacional, né? Acho Entendi. que esse é o E principal falando um foco. pouquinho das suas pesquisas, tem muitas coisas que eu achei muito interessante que a gente vê em jornal, sempre quis entender um pouco mais para ver como é que funciona. Por exemplo, você tem ali um projeto, né? Observatório de Capacidades Militares e Políticas de Defesa. Como é que funciona isso? Porque eu lembro de ver assim em jornais e sites que as pessoas têm estatísticas do exército alheio. Ah, a Rússia tem, sei lá, quantos tanques, não sei o quê. Eu sempre me perguntei, mas isso tem que ser divulgado? Isso está correto? Como é que a gente consegue fazer essa observação do poderio militar de um outro país? Como é que funciona isso? Então, isso também vou retroceder um pouquinho historicamente para fazer o contexto como que esse projeto funciona, né? Quando a Guerra Fria termina no mundo, ali 89, 91, os temas até então da política internacional eram dominados pelas questões militares. Depois disso, com os Estados Unidos, digamos, entre aspas, sendo o vencedor do confronto da Guerra Fria, né? O mundo ele se estrutura então com os Estados Unidos com esse poder muito superior aos demais estados e por conta desse poderio o mundo vai se estruturando muito mais em termos de cooperação, de mecanismos de cooperação, inclusive na área de defesa e de segurança. Então, a gente vai ter muitos regimes internacionais, regime de não proliferação nuclear, vários regimes internacionais, que vão criar normas e regras e tratados para o funcionamento dessas áreas específicas, né? E com isso, a gente vai ter a expansão nesse momento. O que acontece nos últimos anos? Então, a gente tem, se você lembrar disso dos anos 2000, né, a gente fala muito menos sobre conflitos internacionais. Fala sobre a consolidação da União Europeia, sobre a expansão de arranjos econômicos internacionais. E o que começa a acontecer pós-atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos? O mundo se dá conta de que aquele momento histórico das organizações internacionais e da cooperação internacional talvez precise ser não repensado, mas considerado que as dinâmicas securitárias de defesa elas continuam aí, os países continuam a se preocupar com elas. Então, os gastos militares que até 2001 tinham se reduzido consideravelmente em comparação ao período da Guerra Fria, começam a aumentar. Não só nos Estados Unidos, mas na América do Norte, né, de maneira geral, e na Europa. E com isso, há uma pressão para as outras áreas do mundo também aumentarem seus gastos militares, né? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa vai puxando a outra, porque também a indústria armamentícia começa a produzir, ela quer vender, os países pressionam, porque você precisa ter defesa bem habilitada e tudo isso. Com a situação da Ucrânia, com a invasão russa à Ucrânia, em 2022, é a primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente tem dois países, e aqui eu vou me permitir dizer, né, dois atores nuclearmente armados que vão se confrontar. A Ucrânia não tem mais armas nucleares, né? Ela abre mão das armas nucleares que haviam ficado no seu território, ela abre mão para a Rússia, mas o que acontece? Ela está com o apoio da OTAN em toda essa celeuma com a Rússia, né? E aí a gente tem, então, uma preocupação enorme de que o conflito entre atores estatais, que até então se julgava quase uma página virada da história, na verdade ele está aqui, está batendo a nossa porta. Então, essa pesquisa, ela é fruto, na verdade, da formação, né, de um edital,
é do ano passado, de formação de NCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Então, esse nosso projeto, ele é composto por 5 universidades do Brasil e é coordenado pelo professor Eugênio Diniz, lá na PUC Minas, a quem nós nos associamos aqui com esse projeto, essa parte do observatório, Sim. né? Então, esse projeto visa o quê? Visa analisar as capacidades militares de alguns países relevantes no mundo, né? Então, Estados Unidos, Rússia e China como os 3 atores principais, né? Não necessariamente nessa ordem, os Estados Unidos numa ordem de grandeza muito maior, depois a China, que os Estados Unidos hoje considera um competidor, né, equivalente a ele em termos militares, e, digamos, num terceiro lugar, a Rússia, mas que vai mexer nesse tabuleiro geopolítico, colocando uma ideia. Se antes a gente tinha uma unipolaridade centrada nos Estados Unidos, ou seja, o poder concentrado nos Estados Unidos, hoje a gente tem uma multipolaridade desequilibrada, porque essa Rússia não tem a mesma capacidade, mas a gente tem 3 atores disputando. Dá para dizer ainda que Estados Unidos tem uma capacidade militar significativamente maior que a China? Sim, ainda significativamente maior a quantidade de recursos que os Estados Unidos investiu ao longo do tempo, né? Isso dá a ele uma expertise, dá a ele uma capacidade de produção. As principais empresas produtoras de armamentos no mundo estão nos Estados Unidos, mas a China, nos últimos 40 anos, tem investido de maneira muito significativa em termos de capacidade militar. E hoje a China consegue uma coisa que até pouco, talvez até 20 anos atrás era impensável, que é não só aumentar a sua capacidade militar, mas é produzir a sua capacidade militar, né? Porque o que acontece? Se eu tenho uma produção, por exemplo, a gente tem aqui a produção da Embraer, que é extremamente importante, é uma das nossas principais pautas de exportação, mas a gente não produz toda a estrutura da Embraer. Então, por exemplo, toda a parte de eletrônica, de radares e tal, não é do Brasil, né? Tem que importar, depende da tecnologia. Então, alguns anos atrás, quando a Venezuela queria comprar alguns aviões do Brasil, os Estados Unidos falou, não, essa parte a gente não vai fornecer. Então, a venda acabou não se consolidando. Então, a China, hoje, é produtora da sua capacidade, o que faz com que ela não dependa de ninguém para dizer o seguinte, olha, não, eu não vou produzir esse avião porque eu não detenho toda a capacidade. Então, hoje, ela está num outro patamar, né? Então, com isso, claro, o mundo, por isso que a gente vê essa dinâmica geopolítica de novo agora se colocando de uma maneira muito significativa. A gente vê a importância de dominar as tecnologias, né? Claro. Se o Brasil tivesse toda essa cadeia fechada, ele podia fazer para si e para vender para quem ele quisesse também. Exato. E aí me vem uma pergunta, e o Brasil, como é que fica nesse panorama militar? O Brasil se faz muita piada, né? Que se o Brasil fosse entrar em guerra ia ser um fiasco. Mas como é que é o Brasil militarmente falando? Na América do Sul e no mundo, né? Na América do Sul dá para dizer que o Brasil é Na América do Sul, o Brasil seria a maior potência militar ou não? Eu acho que a gente precisa separar um pouco, né? Digamos assim, qual é a nossa capacidade de influência no mundo e a nossa capacidade de influência na América do Sul, né? Então, em termos mundiais, o Brasil não tem, do ponto de vista militar, a menor relevância, né? O Brasil, usualmente, nos temas de segurança, tem políticas refratárias, ou seja, os problemas acontecem e a gente responde depois que os problemas aconteceram. A gente não se prepara para eles. Acho que em várias áreas somos assim, né? Mas a gente não, de certa forma, não destina, embora o orçamento militar no Brasil ele esteja variando ali entre terceiro, quarto orçamento, uma parte muito significativa desse orçamento é para pagar aposentadorias e pensões. Gira em torno de 80%. Nossa. O que nos deixa uma margem muito pequena do desenvolvimento de tecnologia, por exemplo. Então, o nosso desenvolvimento em ciência e tecnologia gira em torno de 1 e pouquinho por cento, o que é ínfimo do ponto de vista do que seria necessário para um país das dimensões do Brasil manter a sua defesa. Então, assim, nos últimos anos, quando o Brasil passou, de certa forma, entender qual era o seu lugar na América do Sul
e se consolidar como esse ator relevante regional, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tem uma ideia de retomar uma indústria de defesa que foi muito proeminente lá nos anos 80 e que a gente, de certa forma, desestruturou, né? Por exemplo, a gente tinha a Vibraz, que era extremamente importante. A gente desestrutura essa indústria de defesa. E o Brasil tem uma preocupação de retomar essa indústria de defesa. Não que o Brasil se capacitará para produzir armas militares de guerra, né, no sentido de um avião de caça, de um porta-aviões, mas o Brasil tem uma expertise, por exemplo, em produzir armas leves e ligeiras, né? O Brasil produz os tanques, por exemplo, né? Tem toda uma parte de aviões da Embraer, que o Brasil também é habilitado. Por exemplo, né, a gente tem parte do nosso território, 42% do nosso território é a Amazônia. E a Amazônia é cercada de árvores. Para você fazer um monitoramento dessa área, né, você precisa de aviões específicos que conseguem fazer isso mesmo tendo as árvores. Então, a gente desenvolve essa tecnologia. Então, o Brasil, a retomada da indústria de defesa é muito pensando nesse tipo de ação. E quando o Brasil coloca que vai retomar uma indústria de defesa, os países da região dizem, como assim o Brasil? Né? Então o Brasil diz, não, essa indústria de defesa, vamos pensá-la como de América do Sul. Né? Mas o que acontece? Em termos de capacidades econômicas, nós somos infinitamente maior do que os nossos vizinhos, né, em termos dessa capacidade. Então, por exemplo, o Brasil foi produzir com a Argentina um VANT, né, um veículo aéreo não tripulado. O Brasil acabou pagando quase todos os custos desse veículo por conta da dificuldade econômica argentina. Então, é assim, se você quer uma posição de proeminência, você tem que assumir um pouco os custos, né, que não são só políticos, que são econômicos também. Sim. Esse processo decisório de o que você quer ser regionalmente, ele é muito importante. Quer dizer, não adianta você ter o território, não adianta você ter a população, não adianta você ter a economia, se você não define, em termos de política externa, qual o lugar que você quer, né? Então, o Brasil, historicamente, ele é um tomador de regras internacionais. Né? Não se impõe. Ele não se impõe, ele não é aquele ator que ele vai trabalhar para a produção de regras. A Unasul foi um exemplo muito relevante de aproximação regional. A formação da Unasul era uma formação de um fórum de defesa para concertação regional. Antes você tinha tocado no fato de que a gente tem poucos conflitos. Sim. De fato, a nossa região é uma das regiões mais pacíficas do mundo. No período pós-Guerra Fria, a gente teve um conflito regional, uma guerra, para caracterizar dessa maneira, que foi em 1995, que é um confronto que já é histórico, também era histórico também, e a gente conseguiu depois fazer um acordo, que era uma questão na região do Cênepa. Então, o que vai acontecer é que o Brasil ele precisa se colocar, do ponto de vista regional, de onde ele quer chegar. Então, a indústria de defesa é um pouco isso também, né? Mas aí, de novo, como a gente não tem mecanismos cooperativos regionais muito fortes, conforme vai mudando o governo e a gente vai alternando um pouco, vai mudando um pouco as nossas prioridades de política externa, essas ações vão tendo mais prioridade ou menos prioridade, né? Então, assim, é inegável que nos últimos anos a gente está com essa questão de desenvolver uma indústria de defesa, né? Por exemplo, mesmo aqui em Santa Catarina, agora a gente tem a Fiesc apoiando, trabalhando com as empresas regionais para ver o que a sua empresa pode produzir em termos de defesa, seja das menores coisas até coisas mais complexas, Mas né? não tem assim acho que só o IME talvez, né, o Instituto Militar de Engenharia, que é um local focado em desenvolvimento, imagino eu, de armamento, né? Não tem a empresa focada só nisso ou a estratégia do governo é pegar uma empresa que faz alguma coisa e fazer ela fazer também um armamento? Seria mais ou menos assim que o Brasil faz? Eu acho que existem as duas possibilidades, né? Existe, porque na área militar há muito a questão do produto ser de uso dual. Né? Porque se ele é só para o uso militar, ele provavelmente terá um custo enorme de produção e demorará muito para ter o retorno. Sim. Então,
a indústria de defesa é muito baseada na questão dual, né? Aquilo que serve para o militar, mas serve para o civil também, ou antes serve para o civil e depois vai para o militar, enfim, há esse elemento, né? Então, aqui a gente tem muito desenvolvimento disso. Então, a gente tem projetos que são específicos e que são de áreas prioritárias para o Brasil, que vem desenvolvendo nos últimos anos, né? Por exemplo, a aquisição dos Gripen, né? Dos caças suecos, né? Os caças suecos. Então, hoje a gente já tem o desenvolvimento tecnológico, parte já sendo feita aqui no Brasil, né? Então, a gente tem vários projetos que são nesse sentido, mas é um pouco isso, assim, né? As nossas indústrias, as nossas empresas precisam se capacitar para as diversas formas de produção possível, né? Sim. Porque, de certa forma, enquanto você estrutura essa indústria de defesa, essas empresas precisam sobreviver, porque Exatamente. o que acontece? Quando você tem o desenvolvimento de uma tecnologia para uso militar, normalmente o país onde desenvolve essa tecnologia é o país que adquire para Sim. mostrar para os outros que a tecnologia funciona. Sim. Como eu estava falando antes acerca do nosso orçamento, a gente tem uma dificuldade em fazer isso, Sim. né? Então, o que acontece? Se você não consegue nem você adquirir para mostrar para os outros, fica mais difícil você convencer os outros que o seu produto é relevante, Sim. né? Então, nesse sentido, a nossa indústria ainda, acho que de certa forma, tem muita coisa ainda a desenvolver, mas acho que é inegável isso, né? Retomando aquilo que você tinha falado do papel do Brasil, é inegável o papel que o Brasil tem regionalmente e a capacidade que ele teria para regimentar a região, né, em situações que fossem colocar a região. Porque hoje o Brasil sozinho tem menos capacidade nesse mundo multipolar. Quanto mais alicerçado regionalmente ele estivesse, mais capacidade ele teria de se colocar nos fóruns internacionais. Porque acho que toda essa minha fala está deixando claro que a gente não tem capacidade militar para se colocar. Nem o Brasil nunca quis. Esse não é o nosso desenho de política externa, né? Mas, por outro lado, veja, a gente tem situações regionais que nos demandam posicionamento. Então, a gente tem a situação da Venezuela, por exemplo, agora. Vamos né? aproveitar o gancho e entrar aqui no nosso tema principal, né? Tá todo mundo assistindo essa movimentação dos Estados Unidos, né? Todo mundo meio, o que que vai acontecer? Será que é blefe? Será que é algo sério, né? Vamos começar pelo começo aqui, né? Por que que o Trump está implicando com o Maduro? O argumento oficial é que ele estaria combatendo cartéis de drogas, né? Mas existe algum outro motivo geopolítico? Existe algum interesse econômico? Dá para a gente afirmar que, olha, esse movimento é principalmente por esse motivo ou é uma loucura do Trump? O que está acontecendo? Então, eu acho que é uma questão fundamental que há um problema com relação sobretudo a última eleição na Venezuela, eleição que, por exemplo, nem o Brasil reconhece, né, o resultado. Então, tanto que agora, semana passada, foi a primeira conversa do presidente Lula com o presidente Maduro, depois das eleições, né, porque o Brasil não reconhece o resultado das eleições. Então, há uma questão que vem daí, assim, né, que é uma questão que muitos países colocaram que essa eleição pode ter sido fraudada, que os resultados, né, não foram os resultados que foram efetivamente colocados na urna, né, e tudo isso. Então, o que acontece, né? Os Estados Unidos considera a América Latina como seu quintal, né? E nos últimos anos, os Estados Unidos têm de novo retomado uma ideia da América para os americanos, né? A doutrina Monroe é aquela ideia de que como ela se estrutura na época em que ela foi feita lá no século XIX. O que é a doutrina Monroe? Então, em 1823, essa doutrina, né, vem com a ideia de que a gente era colônia europeia, né? Os Estados Unidos começa a olhar para a região e entender o seu papel em termos de ator mundial e ator regional. Ele diz o seguinte:
essa parte do mundo aqui não está mais aberta para disputa com os países europeus, para ação dos países europeus. Ela será América para os americanos. No sentido, americanos, eles, os estadunidenses, né? Não que ela seria, digamos, uma área em que todos os países atuariam em conjunto, enfim, com essa ideia. E, então, os Estados Unidos considerou a América Latina como seu quintal, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, muito consolidado, a Europa não se colocava aqui, a rivalidade com a Rússia, com a União Soviética, né, se colocava muito nisso, quer dizer, quando você tinha um governo progressista, os Estados Unidos apoiavam ou fomentavam golpes militares na região, tudo para manter sob a sua influência. O que vai acontecer nos últimos anos, com essa mudança geopolítica internacional, é que China e Rússia começam a entrar aqui na região. Né? A China com um crescimento econômico enorme, comprando os nossos recursos, né? Então, por exemplo, a exportação de soja, enfim, várias outras questões, com auxílio econômico para diversos países regionais. Isso tudo, a Rússia, né? Por exemplo, quando os Estados Unidos deixam de vender armas para a Venezuela, ainda no governo Chávez, a Rússia diz, a gente vende, né? Então, eles começam a se colocar na região, o que, de certa forma, como os Estados Unidos era tão proeminente em termos de capacidade, e ele estava muito focado em outras áreas do mundo, Oriente Médio, na Ásia, a América Latina foi, de certa forma, ficando de lado, né? Esquecida. Tanto que, se a gente vai olhar nos últimos documentos dos Estados Unidos, quase não aparece a América Latina. Uma ou outra referência muito pontual, assim, muito secundária. O que a gente vai ter, então, agora, nesses últimos anos? No governo Trump, ele se dando conta de que, só um pouquinho, nós estamos perdendo proeminência, inclusive regional. Então, o que me parece que ele está deixando muito claro é que os Estados Unidos está retomando essa sua ideia da América para os americanos, ou seja, para os estadunidenses, né? Essa ideia da doutrina Monroe, então, visando afastar esses outros países aqui da região. Parece um pouco daquela minha visão de leigo, né? Um pouco de resquício de Guerra Fria, né? Que era a Rússia e a União Soviética disputando influência no mundo, né? Aqui, ou melhor, Estados Unidos e a União Soviética disputando a influência no mundo, né? Porque aqui Venezuela seria uma influência da Rússia e da China, assim como Cuba, digamos assim, né? E daí os Estados Unidos talvez está querendo mudar um pouquinho isso daí, né? Mas uma coisa que chamou muita atenção e que eu acho um completo absurdo, e a mídia muitas vezes não apresenta nesse tom, né? Essas ações militares com aqueles barcos no Caribe, né? Os Estados Unidos já explodiu sei lá quantos barcos e o governo diz que eram barcos transportando droga, né? E eu, quando eu vejo aquilo, eu penso, meu Deus, me parece evidentemente ilegal, né? Nenhum país pode sair bombardeando barcos, né, alegando que estão transportando droga, mesmo que estivesse transportando droga. Imagino que tem que aprender, né? Por que ninguém faz nada? Assim, como é que o direito internacional vê essa situação? Então, acho que essa é uma ótima pergunta, porque do ponto de vista do direito internacional, é uma flagrante ilegalidade, né? Um desrespeito ao direito internacional, às normas internacionais, as próprias regras da ONU, né? Mas, de novo, o que acontece? A gente tem umas manifestações muito pontuais dos países contra essas ações dos Estados Unidos, mas efetivamente a gente não tem medidas muito fortes. Por quê? O Conselho de Segurança hoje da ONU, né, que se estrutura a partir do final da Segunda Guerra Mundial, composto por 5 países que têm capacidade de veto nos processos decisórios, né? Então, Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. O que vai acontecer é que justamente um desses países é o que está fazendo os ataques. A mesma coisa aconteceu na Ucrânia. O que em termos de política internacional, conjuntamente, se fez para chamar a atenção da Rússia ou para punir a Rússia sobre a sua invasão na Ucrânia? Efetivamente nada, porque quando levava ao Conselho, a Rússia tinha a capacidade de retirar o tema de pauta ou de vetar, né? Então a mesma coisa acontece com os Estados Unidos agora. A saída é invocar a Assembleia Geral da ONU, né, onde a gente não tem essa capacidade de veto,
Mas a Assembleia Geral não tem capacidade decisória, ela tem capacidade declaratória. Então, por exemplo, agora o Maduro já demandou uma reunião da ONU para essa discussão. O secretário-geral já acertou e disse que vai acontecer, né? Essa semana teve uma reunião da ALBA, que também os países se manifestaram, né? Países pouco proeminentes em âmbito regional. A ALBA é um acordo que começou com Venezuela e Cuba, né? Hoje é formado por alguns outros países bem pequenos da região, 7, se eu não estou enganado, os que estão formando a ALBA hoje, mas é um mecanismo multilateral a partir da onde veio uma manifestação. Porque acho que um ponto interessante para ajudar a responder essa questão da sua pergunta. Veja, em âmbito regional, se antes eu destaquei, por exemplo, a importância da Unasul, hoje não tem nenhuma manifestação regional sobre esse assunto. O Trump já está dizendo, nós vamos avançar na Colômbia também. Agora ele está dizendo, nós vamos fazer ações terrestres também. Isso é um flagrante absurdo em termos regionais, né? Até alguns vão considerar como uma própria declaração de guerra o fato desses bombardeios, o fechamento da fronteira aérea da Venezuela, né? Configurando como um ato de guerra. É um país exterior, um outro país influenciando no espaço aéreo de um... Isso, de um terceiro, né? Sem uma declaração formal de guerra. Porque, veja, do ponto de vista do direito internacional, se um país vai atacar outro... Primeiro que a gente tem legislação para isso, tem uma regra, né? O uso da força é proibido no direito internacional. Você só pode usar força legalmente se você é atacado, então você vai responder a esse ataque, ou se você vai em apoio a um aliado que foi atacado. Entendi. Nenhuma das situações se configura aqui, né? Então, por que a gente não tem declaração formal de guerra? Mesma coisa na Ucrânia. Por que a gente não tem... A Rússia nem fala em guerra, né? Fala operação militar especial. Por quê? Porque você não vai usar esses termos consolidados do direito internacional, porque aí vai mostrar que você está em flagrante legalidade. E do ponto de vista regional, os nossos países hoje, veja, que presidente está demandando o outro para formar uma coalizão e responder essas ações? A gente não tem isso. Então, agora, com uma ameaça jogada para a Colômbia também, e a gente tem poucas manifestações, né? O presidente Lula agora conversou com o presidente Maduro, mas, assim, não há, de fato, um posicionamento efetivo vocal que seja, olha, há um desrespeito ao direito internacional, nós precisamos atentar para isso. Parece né? que ninguém sabe o que fazer e a América do Sul não estava preparada e talvez não tenha essa organização. O Mercosul seria um acordo mais econômico, né? Não teria tipo um Mercosul com uma pegada militar, digamos assim. O Mercosul poderia ser uma instância para demandar essa paz regional, mas veja, a Colômbia, por exemplo, não faz parte do Mercosul, né? A Venezuela não foi formalmente incorporada definitivamente. Então, a gente tem um problema de organizações regionais, mas você não precisa ter as organizações regionais para os países se posicionarem. Sim. Você pode formar um grupo de amigos, por exemplo, da Venezuela e demandar, né? O Brasil tem se colocado sempre disponível para mediação, então esse é um ponto também pelo qual o Brasil não é muito vocal nesse sentido, porque o Brasil quer ser respeitado pelas duas partes, para, em caso de necessidade, se colocar como mediador, né? Então, um pouco é isso. Talvez uma organização multilateral global, que seria o caso da ONU, é o que, de fato, esse mundo multipolar que está se configurando em termos geopolíticos e econômicos, ele está mostrando isso, uma certa incapacidade, um desenho das regras e normas internacionais e, portanto, das instituições que não dão mais conta desse mundo, não dão conta dessa multipolaridade. Organizações que foram criadas para um mundo bipolar. Né? Esses 5 que estão no Conselho de Segurança da ONU foram os 5, digamos, entre aspas, ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Essa não é a realidade do mundo, né? Então, quando eu estava falando antes do projeto do observatório, a gente, além dos 3 grandes países em termos de capacidades do mundo, a gente olha para países que são proeminentes. Israel, África do Sul, Índia e Brasil, né? Então, a gente olha para esses países para olhar suas capacidades. Por quê? Porque o mundo, de certa forma, está de novo olhando para suas capacidades militares. E isso tem a ver com essa
com essa distribuição de poder, que não é só em âmbito sistêmico global, mas que ela vai, de novo, reestruturando os poderes regionais, né? E que tipo de influência, por exemplo, os países dos BRICS conseguem ter hoje, que tipo de influência esses acordos que não sistêmicos, intermediários de atores, né, com capacidades intermediárias de poder no sistema internacional, vão colocando. Então, o nosso observatório, ele visa trabalhar com esses elementos, tentar entender o lugar no mundo desses países, né? E, sobretudo, claro, sempre correlacionando com o papel do Brasil, porque como é um observatório de capacidades, né, militares regionais, mas fomentado por órgãos de fomento do Brasil, a ideia é que a gente olhe essa correlação sempre pensando o Brasil, pensando o papel do Brasil. Vamos botar o Brasil, então, nesse jogo, porque o que eu estou pensando aqui é o seguinte, imagino que todo mundo que está nos acompanhando também, né? E se os Estados Unidos decidem fazer uma ação por terra, né? Ou botar tropas, de fato, na Venezuela, ou começar a bombardear alguns alvos no território venezuelano. Porque até agora eles estão atacando barcos, dizendo que é em águas internacionais, para tentar se safar de qualquer acusação de que estão efetivamente atacando a Venezuela, né? Mas os Estados Unidos atacando efetivamente a Venezuela, o que o Brasil faz? Fica parado, espera passar, tem que dizer alguma coisa? Qual seria o papel do Brasil num eventual conflito no território venezuelano? Bom, esse seria o pior cenário possível, né? A gente nas relações internacionais trabalha muito com cenários, né? O cenário positivo, o cenário intermediário, né? Neutro e o cenário péssimo, né? Nesse caso, esse seria o pior cenário possível, porque penso que se isso de fato acontecer, o que eu acho bem pouco provável que aconteça, o Brasil precisaria se posicionar, né? Porque é na sua fronteira, o Brasil tem uma enorme fronteira territorial com a Venezuela. Agora, para os Estados Unidos fazer essa ação no terreno, acho que a gente tem alguns pontos aqui, né? O primeiro ponto é que, até hoje, ações militares de invasão que não foram com tropas em solo não foram bem sucedidas. Então, de certa forma, esse é um elemento que os Estados Unidos precisam considerar. É claro que você tem um país com pouca capacidade, a gente efetivamente não sabe hoje a capacidade militar da Venezuela, né? Muito provavelmente, se houvesse a invasão, a Venezuela iria mais por uma situação de guerra de guerrilha, que talvez seja o que ela tem capacidade hoje, né? Mas, assim, do ponto de vista regional, ou os Estados Unidos desconsideraria a soberania dos outros países, como Colômbia, como Brasil, que são seus territórios vizinhos, né? Porque uma invasão por solo, talvez o único lugar regional que permitisse isso seria a Guiana. Mas a invasão pelo território guianense é muito difícil, porque a geografia da Guiana para chegar na Venezuela é difícil. Então, veja que a gente está falando de uma situação de vários elementos que ou você vai precisar coordenar com os vizinhos ou você vai fazer a revelia de todos os vizinhos. Você acha que né? deveria, por exemplo, entrar no território venezuelano pelo Brasil, por exemplo? E aí, no caso, porque não tem como só por navios aportar ali e tentar invadir. Teria que ser por terra por um vizinho da Venezuela, é isso? Não, assim, eu não acho que tem que ser pelo Brasil, sim, né? Sim. Na verdade, eu não acho que tem que ter invasão, né? Mas, digamos, geograficamente, Entendi. seria uma situação mais viável, digamos assim. Mas de duas uma, ou você desrespeita a soberania do Brasil, ou você teria um acordo com o Brasil, o que me parece que é fora de qualquer questão, né? O uso de só tropas, por exemplo, desembarque em navio e aí permitir que isso aconteça, isso é muito difícil. A quantidade de tropas hoje que os Estados Unidos têm aportado próximo da Venezuela é muito inferior às últimas invasões que os Estados Unidos fez aqui na região, né? Por exemplo, na Nicarágua. Então, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem a maior concentração de tropas dos últimos anos aqui na região, isso é inegável. Mas me parece que isso tem muito mais a ver com uma agenda do Trump
interna, né, para uma resposta para os seus próprios eleitores, né? Ontem à noite, às 11 horas aqui no Brasil, o Trump fez o discurso à União, né, que o presidente dos Estados Unidos faz todos os anos, e para surpresa, eu acho que de todo mundo, o Trump não falou sobre a Venezuela, né? Isso já mostra um pouco qual é a condição da Venezuela para os Estados Unidos, ou seja, me parece que muito mais isso, né? Vai continuar tendo essas escaramuças, ele não vai tirar a Venezuela do foco, porque, para mim, o foco principal nisso, claro, pode ter a ver tirar o governo do Maduro, né? Como já aconteceu, por exemplo, na Síria, como aconteceu em outros lugares. Mas o que acontece aqui é que há um elemento que, por exemplo, o Marco Rubio é filho de cubanos, né? E que tem uma revolta enorme com a questão de Cuba. Sim. Então, aprendendo o petróleo que a Venezuela vende e que, em alguma medida, ajuda a Cuba, vai terminar de desestruturar a economia cubana, né? Então, você, de certa forma, mata dois coelhos com a mesma Sim. cajadada, né? Sim. Então, alguma coisa nesse sentido. Me parece que tem muito mais a ver com esse escopo regional, de ressaltar a sua proeminência regional, de retomar esse espaço regional, o combate às drogas, que é uma agenda que impacta muito dentro dos Estados Unidos, né? Então, acho que tem muito mais a ver com isso do que com uma possibilidade efetiva de invasão ao território. Agora, Se acontecer, se acontecer, né? vai ser um Deus nos acuda. Isso, em termos regionais, é o pior cenário que a gente poderia imaginar. Entendi. Assim. Aí tem várias coisas que eu acho interessante nessa situação, né? Que eu ouvi dizer que os Estados Unidos estava levando armamentos e se concentrando no Panamá e não sei o quê. Os Estados Unidos têm, assim, tropas espalhadas por várias regiões, né? Eles utilizam isso para ir concentrando. Por exemplo, o Panamá tem alguma relação com os Estados Unidos? Pertence? Porque, inclusive, há um tempo atrás estava essa discussão, né? Se os Estados Unidos iria retomar o canal do Panamá ou não, né? Como é que o Panamá tem alguma relevância nessa questão? Então, o Panamá, ele na verdade surge, né? Era um território colombiano. Os Estados Unidos queria fazer aquela passagem, o governo colombiano não queria, então tudo bem. Então vamos fomentar uma independência aqui, e aí o Panamá surge nisso, né? E os Estados Unidos ficam muito tempo controlando o canal do Panamá e agora está sob controle de uma empresa chinesa. Então, acho que isso ajuda a gente a entender a relevância do Panamá hoje, né? Mas a gente tem, por exemplo, também o apoio do Equador, né? O Equador assina com os Estados Unidos 3 acordos de cooperação militar em 2023. Os Estados Unidos, historicamente, teve uma base em Manta, no território equatoriano, e no governo, em 2008, no governo... Nossa, agora me fugiu o nome do presidente. O presidente disse o seguinte: a gente não vai renovar esse acordo militar, né? Mas agora o governo equatoriano é favorável a essa política dos Estados Unidos. Ele também faz esse discurso do combate às drogas regional, né? Ele também fomenta isso. Então, os Estados Unidos estão deslocando tropas para lá, ainda com uma questão assim, aparentemente pelos acordos que tem, parece resultado desses acordos. Agora, efetivamente, o que essas tropas estão lá para fazer, se vai fomentar alguma coisa regionalmente, a gente ainda não tem certeza, né? Mas eu acho que, assim, todos os indícios regionais não são indícios muito... muito alentadores, né? São indícios de uma região que começa a demonstrar uma enorme preocupação sobre essa situação regional, uma situação que não nos ajuda em nada, né? Mas o que a gente tem agora? Agora a gente tem governos regionais que apoiam essa política dos Estados Unidos. Então, isso assume uma condição bem de atenção, né, para países como o Brasil, por exemplo, que quanto mais convulsionado regionalmente a gente estiver, piora para a economia, piora para a concertação regional, em todos os aspectos, né? Seja quando a gente tem convulsões econômicas, políticas e sociais dentro dos nossos vizinhos, ou quando a gente tem situações como essas fomentadas por atores regionais. E não vamos esquecer que os Estados Unidos é o grande ator proeminente na América Latina e na América do Sul em geral, né? Então, para onde os Estados Unidos se move...
os reflexos vêm para a nossa região. Alguns países mais, outros menos, mas os reflexos vêm para todos os países. Então vamos torcer que seja mais um blefe do Trump, né, para abafar os escândalos lá internos, né, talvez Isso, aumentar a popularidade e que ele decida tirar, mas só Deus sabe o que vai acontecer, né? exatamente. Como a gente está aqui no final, professora, vamos aproveitar aqui o nosso tema tão interessante, falar de alguns conflitos aí internacionais. É só dar uma pincelada, também alguns minutinhos, né? E Rússia e Ucrânia, né? O pessoal fala que a Rússia tomou lá o tal do Donbás, não tem mais volta. E o que precisa fazer agora para pôr fim a essa guerra? O Zelensky vai ter que, de fato, abrir mão dos territórios, ou será que existe alguma possibilidade de ele ficar com isso? Eu acho que esse é um conflito que, lamentavelmente, se desenvolveu durante esse longo tempo, né, esses 3 anos, mas que parece, para mim, que já estava desde o início desenhado para esse fim, né? Um Zelensky que tem cada vez menos o apoio da OTAN. O acordo de paz que se desenha agora já está colocando a Ucrânia como fora da OTAN, né, que era uma coisa que a Ucrânia sempre queria. Vamos lembrar de novo o elemento geopolítico, que é o nosso tema central aqui da discussão, né? O mundo está se reconfigurando. A Rússia não é a Rússia do final da União Soviética, lá do início da Guerra Fria, quando ela não tinha mais poder militar e não tinha poder econômico. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, né? E em termos de capacidades militares, ela cresceu muito também. Então, do ponto de vista da defesa, a região da Ucrânia, a Geórgia, são muito importantes para a Rússia. A Rússia não vai abrir mão. É como se a gente dissesse para os Estados Unidos: abra mão do seu flanco de defesa, que são, né, esse flanco de defesa regional, que é o que a gente está pensando, que é a área que mais interessa a esses países, porque, de novo, você precisa tropas no solo para fazer a invasão no país. Então, sem um país, a Ucrânia ser no mínimo um país neutro, a Rússia ficará muito vulnerável a uma ação. E me parece que o Putin deixou muito claro que ele não vai aceitar nenhuma situação menos do que manter a Ucrânia neutra ou perder parte do seu território, né? Acho que os elementos do acordo agora são muito mais favoráveis à Rússia do que propriamente à Ucrânia, mas, de novo, a Ucrânia só chegou até aqui porque ela teve muito apoio dos Estados Unidos e da OTAN. E o acordo que está se desenhando, muito pelos Estados Unidos, está no sentido: Ucrânia, aceite que você é o lado que tem menos proeminência nessa disputa e você terá de ceder alguma coisa. É o lado mais fraco, né? Não tem como exigir muito. E para ir terminando, só pincelar aqui outro conflito que está esperando talvez para pipocar, pelo menos surge uma coisa aqui, outra ali, seria a China com Taiwan, né? Volta e meia, agora parece que deu uma amenizada, mas eu li recentemente que parece que os Estados Unidos aprovou uma remessa de armamento lá para Taiwan, né? Como é que você avalia? Será que vai acontecer alguma coisa? Ou será que para a China não vale a pena pagar esse preço? Como é que tá? Só dar uma pincelada nessa situação. Então, acho que a China, por tudo aquilo que a gente falou antes do desenvolvimento chinês e do lugar em termos militares hoje da China no mundo, né? A China tem deixado muito claro: Taiwan faz parte da China, é uma só China, né? Por um lado, para os Estados Unidos tem uma importância enorme por conta da produção dos chips, né, eletrônicos. Tá. Então, os Estados Unidos não quer, digamos, perder Taiwan, não quer que Taiwan entre definitivamente nessa esfera de influência chinesa. Então, eu acho que aqui é um lugar, de novo, para a gente observar com muita atenção. A China já deixou claro: se tiver uma invasão, eles vão responder. A China tem deslocado navios para esse entorno de Taiwan. A China tem feito manobras militares, tem feito exercícios militares, ou seja, está mostrando que Taiwan não será, digamos, perdido, se for o caso, assim, sem disputa, né? Então, ali pode ser um outro lugar. Aí, o ponto é esse: quantas frentes o Trump vai querer abrir? Né? Ele se elegeu dizendo que ele ia pôr fim a guerras e que ele não iria iniciar uma nova guerra. Então, tudo isso a gente precisa se colocar.
Em quantas frentes os Estados Unidos está disposto a se colocar. Isso tem um custo econômico muito grande, isso tem um custo de vidas muito grande, né? Então, acho que esses elementos internos também farão. Agora, eu claramente diria, né? Se fosse, digamos, uma questão de apostar, eu aposto que a questão de Taiwan é muito mais proeminente para os Estados Unidos por conta dessa relevância econômica em termos da produção de chip. Hoje, Taiwan detém uma parcela muito significativa, quase toda a produção de chips eletrônicos do mundo é em Taiwan. Então, isso é muito importante, porque a indústria, né, tecnológica hoje não sobrevive sem essa produção. Então, eu diria que esse é um lugar que é muito mais importante para os Estados Unidos do que a preocupação com Maduro na Venezuela, por exemplo. Tá certo. Muito obrigado, professora Graciela. Estamos aqui terminando. E vou deixar para você fazer considerações finais, se quiser falar um pouco do curso de Relações Internacionais, ou se você tem algum site, alguma rede social que quiser divulgar também, fique à vontade. Tá bem, muito bem. Só para finalizar aqui, primeiro agradecer, Thiago, o convite, dizer que foi um prazer estar aqui no teu podcast conversando contigo e dizer que a gente tem um curso de graduação em Relações Internacionais, a gente tem um mestrado e um doutorado. Em 10 anos nós criamos uma graduação, criamos um mestrado e criamos um doutorado, agora já temos os primeiros doutores formados, o que é um imenso orgulho para a gente, né? E dizer que, então, assim, no site da universidade, nas mídias, a gente tem o curso de graduação e de pós-graduação e o NEPSED, que é o nosso grupo de pesquisa, onde a gente desenvolve as atividades do observatório, também tem nas redes sociais por aí para procurar. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, professora. Muito obrigado você que nos assiste. Esse vai ser o nosso último episódio do ano, mas ano que vem a gente vai gravar mais. Compartilhe aí com seus amigos, deixe um comentário e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Professora arrasou.